Fala galera, e no estádio Couto Pereira, o Internacional apenas empatou em 1-1 contra o Coritiba. Considero que pelos dois tempos o resultado acabou sendo justo. A Libertadores fica cada vez mais próxima do Colorado na fase de grupos. Por outro lado, a distância para o líder Palmeiras aumentou para 10 pontos nesta rodada. Na sequência, vamos falar aí de mais uma partida do Internacional no Campeonato Brasileiro, que chega aí a 12 jogos de invencibilidade sob comando de Mano Menezes. Tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Vem aí, meus amigos, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E você hoje que apostou no empate do Inter contra o Coritiba, certamente vai ganhar muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá certo? Bom, o Internacional saiu de Porto Alegre praticamente definido pelo técnico Mano Menezes, que até hoje não comandou a equipe à beira do gramado por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Sidney Lobo foi o comandante do time na beira do campo. O Inter que teve o Pedro Henrique desde o início entre os titulares, com o Wanderson começando no banco de reservas. O Inter de Kehler, Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e René. Johnny Edenilson, Alan Patrick, Depena, na frente Pedro Henrique e Alemão. E foi um primeiro tempo em que o Coritiba foi superior. O Inter esteve muito fechado, marcando forte, apostando em contra-ataques e teve apenas uma chance, podemos dizer assim, clara de gol, numa escapada em contra-ataque em que o Johnny toca para o Alan Patrick, ele avança, chuta forte e obriga o goleiro do Coritiba a fazer uma boa defesa aos 18 minutos do primeiro tempo. A 23 vem o gol do Coritiba, uma cobrança de escanteio em que o Luciano Castan, ele pula mais alto que a defesa do Internacional, cabeceio indefensável para Kehler e ali o Coritiba fez 1-0. E o panorama da primeira etapa não mudou muito, o Coritiba continuou tendo domínio, o Inter demorou aí para se encontrar. E foi no intervalo que o Sidney Lobo, ele colocou ali e fez as devidas correções no time do Internacional, que voltou melhor para o segundo tempo. Tanto é que o Inter empata logo no início da segunda etapa, e eu considero esse um lance bem polêmico. Por quê? O Alan Patrick cobra o escanteio, o alemão em um primeiro momento erra o gol, bate na trave, volta nele e aí ele faz o gol. Só que aí o VAR, ele chama o Wagner do Nascimento Magalhães e ali ele observa de que o Pedro Henrique, ele interfere no goleiro do Coritiba na hora de fazer a defesa. Eu considero que foi um gol legal para o Internacional. E claro que é de interpretação, você pode aí daqui a pouco discordar aí, não tem problema nenhum. Mas eu considero que na hora que o alemão, após tocar na trave, ele no rebote, o goleiro faz a defesa e a bola já entra quando o Pedro Henrique ele se aproxima ainda mais do goleiro do Coritiba. Eu daria o gol para o Internacional, mas não foi assim que o árbitro entendeu e também o VAR, que acabou chamando aí para a revisão. O Inter chegou logo depois ao empate, uma cobrança muito bem feita de falta do Alan Patrick, o Vitão subiu mais alto que todo mundo e empatou o jogo. O Inter que seguiu tendo volume, um certo domínio, mas aí não criou tantas chances claras assim de gol. O Inter que ainda tentou algumas mexidas aí no setor ofensivo, o Wanderson no lugar do Pedro Henrique, que hoje não foi bem. O Wanderson também teve uma atuação discreta, o Brian Romero no lugar do Alemão. O Alemão também
hoje não teve uma boa atuação e já são 7 jogos sem marcar, mas ainda ele vinha contribuindo com assistências e tendo boas atuações. Hoje nem isso é bem verdade, que eu considero que não foi bem a arbitragem ao anular o gol do alemão nesta noite. Ainda entrou o Estevão no lugar do Alan Patrick, pouco fez. O Lucas Ramos eu gostei da entrada desse jogador no lugar do Johnny. Considero pelos 2 tempos o empate justo lá no Couto Pereira. O Internacional, que segue na 2ª posição, tem 61 pontos, só que agora a distância para o Palmeiras foi para 10 pontos. Palmeiras líder 71, Inter segundo 61, Flamengo terceiro 58, quarto Corinthians 57, quinto o Fluminense 55, sexto o Atlético Paranaense 51. Este é o G6 nesse momento, o Atlético Mineiro é o 7º com 47. Agora, não é mais G4, é G5, até porque o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Internacional ele tem hoje 10 pontos em relação ao Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. Uma vitória leva o Inter a 64 pontos contra o Ceará, quarta-feira, 21h45 no Beira-Rio. E se o Inter chegar a 64 pontos e o Atlético Paranaense daqui a pouco perder para o Palmeiras na Arena da Baixada na terça-feira, ainda teremos Flamengo e Santos no Maracanã, Corinthians e Fluminense na quarta-feira, que é um confronto direto entre ambos aí, Corinthians quarto 57, Fluminense quinto 55, o Atlético Mineiro recebe o Juventude na quinta em Belo Horizonte. Se o Inter vencer o Ceará, vai a 64. Se o Atlético Paranaense perder, ele fica com 51. E aí, o Inter abre 13 pontos em relação ao 6º colocado, e aí eu me arrisco a dizer que o Inter já estará na fase de grupos da Libertadores em 2023, se essa combinação que eu citei agora, ela acontecer. Tá certo? O Inter que chegou aí a 12 jogos de invencibilidade sob o comando do técnico Mano Menezes. Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.